relato, volto às férias. Estou podre. Não que todo dia foi cansativo. Até que foi, sabe? Mas, tipo, eu tô assim porque eu não dormi nada à noite. Eu tava acostumada de dormir tarde e não acordar tão cedo. Tipo, 5h30 da manhã eu não tava, né? Eu acordava lá pelas 9. E aí eu ontem fui deitar na cama e já tarde. E eu não conseguia dormir. E eu agora tô morrendo de dor de cabeça por causa do sono. Enfim, fui abrir o vidro aqui, não sei se eu fiz. Tô morrendo de medo de estar com o carro ligado, entendeu? Eu fui colocar a chave ali, né, pra deixar o vidro abrir aqui. Enfim, agora eu vou lanchar. Porque eu mereço. E eu tô assim, pensando no bolinho que eu trouxe. Na verdade, eu tô pensando nesse bolinho que eu trouxe e no bolo de fubá com goiabada que tá lá em casa. Eu tô pensando assim, entendeu? A aula inteira lá na faculdade tá pensando, vou chegar em casa comer aquele bolo. Um deles é esse, o outro é o que minha mãe fez mesmo. Tá muito bom o bolo. Eu comi hoje de manhã, inclusive. Eu como muito bem na faculdade, tipo, eu almoço e é 1h30. E tipo, eu me sustento, sabe? Tipo, você tá com fome agora, Thalita? Não tô. Mas eu tô morrendo de vontade de comer o bolinho, entendeu? O puro gosto da indústria. Prefiro a vó, né? Coisa de vó. Prefiro o bolo de fubá com goiabada que tá lá em casa. Mas tá bom. As aulas que eu tive hoje foram química analítica, 4 horas seguidas de aula teórica e analítica. Até que eu não vi a hora, tipo, demorar tanto assim pra passar. Porque eram 4 horas. Depois eu tive fisiologia. Enfim. E amanhã eu tenho a maravilhosa patologia, física industrial, química geral e experimental. Patologia vai ser online essa semana. Porque a professora, ela vai estar ocupada com esse negócio lá. Enfim, estou podre. Até amanhã.
não aparecer aqui porque eu esqueci. Mas ontem, o meu horário de ontem é gestão farmacêutica, patologia e química geral experimental, que é só no laboratório. Gestão farmacêutica foi assim o auge, entendeu? É 7h30 da manhã, tá? Uma chuva, um torói, eu ainda tinha que atravessar o meu campus inteiro pra chegar no outro campus, que é lá a aula. Patologia foi aula gravada porque a professora, ela tinha compromisso e ela não ia poder ir. Acabando a luz, é impressão minha. E química geral experimental, a professora disse que ia ser só apresentação da matéria, que não ia ter nada, tipo, porque essa matéria só é no laboratório. E a gente não ia no laboratório, a gente não ia ter conteúdo, entendeu? Ela só ia apresentar a matéria pra gente e tal. E ela não tinha falado onde ia ser a turma, daí onde ia ser a sala e tal. Eu sabia, eu vou ir pra casa, entendeu? Ela só vai falar, apresentar a disciplina pra gente, ainda é uma disciplina de calouro. Eu fui pra casa, acabei só tendo uma. E assisti boa parte da aula de patologia. Bom, o que eu posso dizer sobre gestão da assistência farmacêutica? Primeira impressão que eu tive, chata. Parece ser muito chata. Gestão da assistência farmacêutica. Interessante, entendeu? Mas chato. Patologia, dizem que é o terror, entendeu? Eu não tive muito o que... Nossa, né? Uma aula, ainda não foi toda a aula que eu assisti, então tem muito que a ver ainda. Daí hoje eu tive física industrial e microbiologia. Física industrial me falaram que ia ser tipo de boa. Não de boa, entendeu? Mas era uma matéria que não era tão pesada. Cheguei na sala assim, gente, eu tava assim por dentro. Por que eu fui ouvir fulano? Fulano mentiu sobre a matéria, não é possível. Não é possível, porque assim, cara, a professora, ela metralhou de trabalho, gente. Sério, eu acho que eu vou colocar um print aqui do cronograma. Vai ser só trabalho, meu anjo, vai ser trabalho toda semana pra entregar, sabe? Vai render pano pra manga aquela matéria. Mas eu me interessei ali porque fala bastante sobre a indústria e tal. Sobre a indústria alimentícia, um pouco da farmacêutica, os processos, tipo de... esqueci o nome. Mas eu achei interessante. E aí a minha segunda aula foi microbiologia. Eu acho que eu vou gostar muito dessa matéria, sério, gente. Eu fiquei bem empolgada, assim, durante a aula e tal. Porque é um assunto que eu me interesso bastante. Que é sobre doenças. Não, a gente não vai ver, sabe, sobre doença e tal, mas, tipo, sobre bactérias, vírus, fungos. Isso, acho que era isso. E, né, isso na gente é o quê? É doença. E aí a professora falando, tipo, que os antibióticos, eles matam as bactérias e não nos prejudica porque ataca a parede celular da célula e tal. E a gente não tem, então não vai fazer mal e tal. Daí eu me interessei, entendeu? Deu uma empolgaçãozinha assim, eu fiquei, interessante. Porque eu sou uma pessoa que gosta naturalmente de doença, assim. Entendeu? Tanto que eu queria fazer medicina porque eu gostava muito de saber sobre doença, assim. E aí, né, eu ia atender paciente doente todo dia, então ia ser a festa pra mim. Aí, engraçado que eu nunca pensei em fazer farmácia, né? Aí Deus falou, Thalita, faz farmácia. Eu, mas por quê? E daí agora veio. Faz sentido. Tô pensando em fazer algo sexta-feira, não sei se eu vou mostrar aqui, acho que não. Que é talvez fazer um ato de evangelismo em relação ao Dia dos Namorados e tal. Entregar umas cartinhas em formato de coração e tal, falando do amor de Jesus. Não sei se vai rolar. Estou pensando. Não tô pensando, né? Mas vai sim, entendeu? Em nome de Jesus. Enfim, até amanhã. Sexta-feira, nem acredito que eu gravei a semana inteira. Claro que eu só gravei, tipo, alguns takes em alguns dias, porque, tipo, repete muito, sabe? Tipo, a minha rotina, tipo, eu só ia gravar eu indo pra minha sala, no ônibus, enfim. Infelizmente, essa semana eu não tive nenhuma aula prática, porque foi a primeira aula, então a gente tinha que ter a aula teórica pra gente poder ter a aula prática. Então, infelizmente, a parte mais legal não vai ter aqui. Porém, eu quero falar um pouco como foi meu dia hoje.
E, assim, sabe aquela coisa, tipo, muita coisa saiu fora do planejado? Eu acordei, tipo assim, a hora que eu devia estar saindo de casa, acordei meia hora atrasada. Era pra eu ter levantado às 5h30, levantei às 6. E aí nossa, eu tive que pular da cama, raciocinar, assim, tipo, o que tá acontecendo e tal. Aí eu me arrumei e tal, como a minha aula, ela 3 dias da semana, começa às 7h30, e meu padrasto me leva na metade do caminho pra eu não ter que madrugar mais cedo ainda, senão eu ia ter que acordar lá pela casa das 4 da manhã, se eu fosse só de ônibus. E aí, eu chego lá no terminal, pego o ônibus, corro. A minha bota desamarra, meu coturno desamarra, deu, não, peraí, vou entrar no ônibus. Daí entrei, tava lotado, deu, não, vou amarrar lá no outro terminal quando eu chegar. Eu chego lá no terminal, as portas do ônibus travam, ninguém consegue sair do ônibus. Ônibus velho, sabe? Aí finalmente conseguem abrir, tipo, uma parte só da porta lá da frente. E aí eu tava no último vagão e daí todo mundo tinha que descer do ônibus pro ônibus ser consertado. E daí, tipo, a boiada saindo um por um, sabe? E eu lá atrás, eu tava mega atrasada. Faltava mais um ônibus de quase 40 minutos pra pegar. Aí, beleza. Daí eu saí correndo. E daí o ônibus ainda não. O próximo ônibus ainda não tinha chegado. Daí eu fui amarrar o meu coturno finalmente. Aí eu chego lá na faculdade e tal. Eu. Aí corre. Desamarra de novo o coturno. Mas enfim, daí eu cheguei. Não cheguei atrasada, cara, pra primeira aula, que era Orgânica 1. Finalmente peguei essa matéria. Sufoco. Aí eu vou lá pro campus e tal. Andar bastante pra chegar lá. Eu gravei. Tipo, eu sempre tenho que atravessar aquela ponte lá. Toda vez que eu gravo atravessando a ponte é porque eu tô indo pro outro campus. Eu fiz. Enfim, gente, fiz uma ação aí do Dia dos Namorados e tal. Pra falar sobre o amor de Jesus. Foi muito legal, gente. É muito legal fazer isso. Sério, gente, faça. Não precisa ter vergonha. Porque a recepção das pessoas é algo incrível de se ver, sabe? Tipo, quando você vai... Ei! Buster! Sai daí! Saco, não consigo. Eu quero fazer... Sabe? Não vai. Para de cavar o sofá. Obrigada. Sabe, tipo, as pessoas, elas, quando você vai abordar, você tá até com medo, assim, de abordar as pessoas, porque a pessoa tá com uma cara, assim, fechada, sabe? Azeda. É normal, eu também tenho essa cara na faculdade. Aí você chega, assim, com um doce na mão e tal, e aí a pessoa já, ai, meu Deus do céu. Sabe, tipo, é muito legal, sabe? As pessoas ficam todas, tipo, bobinhas, sabe? Tipo, ai, imagina, sabe? Tipo, é muito legal ver a reação das pessoas e tal. Façam isso. É incrível, sabe? As pessoas, tipo, você mudar, sabe? Um pouquinho o dia das pessoas. É muito legal isso. Ai! É muito legal. Enfim, eu fui pra entrevista pra monitoria de epidemiologia. Eu passei, sabe por quê, gente? Porque de 5 vagas, só 3 pessoas se candidataram. Muito requisitada, muito requisitada. Infelizmente, eu tenho que me inscrever, mesmo que eu tô atolada de matéria, assim. Eu tenho que fazer a hora extra na faculdade, basicamente, sabe? Porque é do currículo. Se você não faz horas fora as matérias, você não se forma. Então, assim, é obrigatório, assim. Tipo, tem várias coisas que você pode fazer, sabe? Daí você tem que fazer várias coisas pra dar esse tanto de horas. Essa monitoria eu acho que não vai ser tão pesado pra mim, eu espero. Como fazer outras coisas que iam me contar horas, sabe? E não vai parar só por aí, eu preciso fazer muito mais coisas, sabe? Fora as matérias optativas, que também tem horas obrigatórias que a gente tem que fazer. Optativa nem tanto, assim. Daí hoje eu tive Orgânica 1 e Fisiologia. Preciso estudar Fisiologia, hein, gente? Ai, gente, olha, como eu não... Cara, eu não gosto de estudar mecanismo de célula, sabe? É muito chato, mano, é muito detalhe, é muito... meu Deus! Cara, assim, às vezes eu acho que eu vou amar farmacologia e às vezes eu acho que eu vou odiar estudar farmacologia. Eu não sei. É isso, eu acho. E agora... Ai! Eu vou comer sushi. Finalmente, minhas lombrigas estavam... entendeu? Gritando. E os humilhados foram exaltados, cara. Vou gravar um take e daí eu finalizo. Tchau, gente. Sendo exaltado que eu termino esse vídeo.